Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos fazendo aqui a nossa revisão do conteúdo da prova número 12, tá? Vimos aqui muitas matérias, né? Constitucional, administrativo, tributário. E vamos lá, rapidinho aqui. Logicamente que o conteúdo que foi abordado aqui foi abordado em 2 horas e 20, tá? Nós vamos ver agora bem mais rápido, tá bom? Nós vimos o que, tá? Ao longo do conteúdo dessa aula. Nós vimos um pouco sobre as dimensões dos direitos humanos, tá? E eu mencionei o fato de que quando a administração pública atua, nós estamos aqui na segunda dimensão. Quando ela deixa de agir, nós estamos na primeira dimensão. E a reserva do possível é algo que está conectado com a segunda dimensão, por quê? Porque dentro do possível, o poder público faz o quê? Ele atua, ele age, tá? Dentro do possível, na atuação dele, nos direitos de segunda dimensão. Lembrando também, pessoal, que a de segunda dimensão, ela nos conecta, né, com a ideia das autarquias, com as agências reguladoras, fruto do neoliberalismo, tá bom? Gente, vimos um pouquinho sobre as empresas de radiodifusão sonora, que tem ali a administração feita por brasileiros natos e naturalizados. Lembrando que os naturalizados têm que ser naturalizados há mais de 10 anos. E outra coisa importante é que 70% do capital, né, dessas empresas tem que estar na mão desses brasileiros aqui. Se eventualmente acontecer qualquer tipo de diferença nesse sentido, tem que ser comunicado ao Congresso Nacional. Vimos um pouco, né, sobre a menção de mutação constitucional, que é a alteração do sentido. Na verdade, que eu nem cheguei a falar, porque eu já falei isso aqui muitas vezes, né? A alteração do sentido não é a alteração das palavras, é do sentido, a mutação constitucional. E o mandado de junção, né, que tem a posição aqui concretista. Estava explicando para vocês sobre o mandado de junção ter a força concretista, porque quando qualquer do povo vai lá e pede um direito objetivo, um objetivo concreto, o judiciário ele atua, o ativismo judicial é esse, sem ofender a separação dos poderes, porque o judiciário não vai criar uma lei, ele só vai fazer com que aquela pessoa que buscou o seu direito, ela tenha um amparo. Por quê? Porque o legislativo, né, ele acaba não fazendo todas as leis que deveria, e aí a pessoa não pode ficar à deriva. Tá bom? Então nós temos aqui habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, que são que eu mencionei aqui só para lembrar que o mandado de segurança subsidiário, a DPF também, tá? Lembre-se, pessoal, que o ADO é ação direta de inconstitupromissão, tá? Quando o poder público não faz uma lei e deveria ter feito. Quem alega essa omissão legislativa é o 444, tá? Aqui a posição não é concretista. Só para mencionar aqui, comentei sobre lei delegada. A lei delegada, ela não existem muitas delas, né? Então nós temos, acho que, se não me engano, 13 apenas. Por quê? Porque o executivo ele pode fazer medida provisória. Então, às vezes, ele pede o quê? Fala assim, o Congresso, eu quero legislar sobre o assunto, desculpa, eu quero propor uma lei sobre o assunto X, Y, Z. A Congresso fala, tudo bem, mas isso vai voltar para eu analisar. A hora que volta para o Congresso analisar, ele pode dizer se aquilo exorbitou dos poderes da delegação ou se não exorbitou dos poderes da delegação. Esse é um controle preventivo de constitucionalidade. Uma coisa interessante é que a lei delegada, pessoal, quando ela volta para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo, ela não pode ser alterada, não pode haver emendas, tá? Diferente do que acontece em uma medida provisória. A medida provisória, ela vai para o Congresso, ela depois que passa pela Comissão de Constituição e Justiça, no controle preventivo de constitucionalidade, né? Depois que passa pela CCJ, é possível que haja alterações substanciais. Se houver alterações substanciais na medida provisória, aí volta para o chefe do executivo para ele sancionar e vetar. Se não houver alterações substanciais, né, só vai direto para a promulgação, não precisa ter a sanção ou veto por parte do chefe do executivo. Depois eu comentei sobre a classificação das constituições. A parte importante é a parte com relação à estabilidade, pessoal. Se a Constituição é uma Constituição imutável, rígida ou flexível. A imutável é aquela que não se altera, é obsoleta. Não faz sentido uma Constituição que não se altera com o passar dos anos. As mutáveis são as rígidas e as flexíveis. As rígidas são aquelas que a forma de alterar o texto da Constituição é mais rígido, é mais difícil do que a de alteração de leis naturais. É diferente, então, é diferente, mas diferente para mais rígido, mais difícil. Agora, as constituições flexíveis são aquelas que a forma de alterar o texto da Constituição é igual à forma de alterar as leis. Não muda nada. O semi, pessoal, tanto faz semi-rígido ou semi-flexível, essas expressões são sinônimas, tudo bem? E aí nós dissemos aqui que o Brasil poderia ter uma Constituição super rígida. Por quê? Porque a forma de alterar a Constituição é por meio de maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 votos. Diferente do que acontece nas leis ordinárias e complementares, que é por meio de maioria absoluta ou maioria simples. Então, olha só, você tem aqui a Constituição sendo alterada por meio de maioria qualificada e as leis por meio de maioria simples ou absoluta. Isso faz com que a nossa Constituição mostre que ela tem uma forma de alteração mais difícil do que essa alteração aqui. E aí é interessante você saber que, além dessa coisa difícil, o Brasil tem algumas cláusulas pétreas, e essas não são alteradas nem a pau. Então, alguns dizem, né, que a nossa Constituição seria uma super rígida. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Fácil, gente. O que é uma flexível? Flexível é aquela que teria a forma de alteração idêntica de alteração de uma lei. Pessoal, depois eu trouxe aqui o processo civil, eu mencionei para vocês, e lemos juntos, né, o que vem a ser
uma decisão interlocutória. O que é uma apelação? Desculpa, uma decisão interlocutória e uma sentença. A sentença é aquilo que põe fim à fase de conhecimento ou à fase de execução, tá? Essa sentença, a decisão interlocutória, é aquilo que não é sentença. É isso que está escrito no artigo, né, 204 do Código de Processo Civil. E aqui eu mencionei, fiz ele no tempo do processo e disse que às vezes você faz agravo de instrumento, ele vai cair numa turma. A apelação que você fizer depois, ao final do processo, vai cair na mesma turma lá dentro do Tribunal de Justiça. Outra coisa importante é que eu mostrei aqui uma ideia, né, da tutela provisória. Tutela provisória, pessoal, é agravável, tá? Só que se você não agravar, é apelável. Por quê? Porque ela pode se dar sim na sentença. E quando isso acontece, você pode apelar batendo em cima da sentença. Aqui é interessante o fato de que nós vimos ontem 2 casos em que a apelação não tem efeito suspensivo. Nós vimos ontem a respeito da pensão alimentícia e dos embargos julgados improcedentes na execução. 2 casos em que a apelação não tem efeito suspensivo. Esse é o terceiro caso. O terceiro caso que a apelação não tem efeito suspensivo. Qual que é o terceiro caso, Rafael? O terceiro caso que a apelação não tem efeito suspensivo é quando nós temos a concessão, a revogação ou sei lá o que, da tutela provisória. Tá bom? Beleza? Gente, aqui então fiz uma brincadeirinha. A tutela provisória se divide em urgência e evidência. A de urgência se divide em antecipada e cautelar. E a de antecipada se divide em antecedente e incidental. Tá bem? Comentei com vocês sobre a homologação, a necessidade de homologação de sentenças estrangeiras. Sim, sentença estrangeira, aquela alienígena, o juiz que dá uma decisão, e aí, consequentemente, o STJ homologa e o juiz federal executa. Tá? Isso é interessante porque você tem que lembrar que as sentenças internacionais, elas não são homologadas. E se um país não respeita, não acontece nada com ele. Por quê? Porque a OTAN não manda na Etiópia, não tem organismo internacional maior do que Estado estrangeiro. Não existe isso. Não existe ninguém é melhor que ninguém. Certo? O que há realmente uma retaliação política, né? A longo prazo, a pessoa pode até perder, pode sair de uma organização internacional, né? Tanto é que, se nós não respeitarmos a Corte Interamericana, vai ser o quê? Vai ser comunicado à Organização dos Estados Americanos e o Brasil pode sim sofrer retaliações políticas, né, a longo prazo. Tá? Você quer ficar aqui? Então você respeita as coisas daqui, senão você sai daqui, ué. Tá bom? Beleza? E aqui no cantinho eu disse que mesmo algumas sentenças estrangeiras, elas não são homologadas, como por exemplo, né, o caso de divórcio consensual sem filhos menores. Bom, depois, pessoal, trouxe à baila mais uma vez a imunidade de impostos, né, a imunidade de impostos, dizendo que é diferente de imunidade de taxa e dizendo que na verdade, não tem imunidade de taxa. O que pode acontecer é uma lei municipal conceder uma isenção. Uma lei municipal conceder uma isenção sobre algum assunto. E aí, consequentemente, esse assunto pode ser o quê? Uma taxa. Tá? Então, igrejas pagam taxa e contribuição de melhoria? Pagam. Sindicatos trabalhadores? Pagam. Entidades educacionais? Pagam. Pagam. O trabalhador paga. Por quê? Porque isso não é imposto. Eles pagam taxas. Tá? Só que é possível que haja a criação de uma lei para isentá-los do pagamento desse tipo de tributo. Gente, aqui mais uma vez eu mostrei para vocês, né, a competência tributária, os tributos estão aqui, e os impostos são de competências específicas de cada ente federativo, não é de competência comum, não. Agora, a taxa de contribuição de melhoria é de competência comum, sim. Beleza? Maravilha, gente. Tem limites da contribuição de melhoria, que é o limite individual, que é aquilo que a casa valorizou, e o limite geral, que é aquilo que a administração pública gastou. Bom, depois eu comentei com vocês sobre a forma, né, uma das possibilidades de você cortar gastos públicos e acabar com cargos da administração pública. Uma das formas é você acabar com cargos em comissão, com os servidores que não estão estáveis ainda e os estáveis, certo? Mas para acabar, né, o estável tem que realmente chegar por todo esse procedimento aqui. Diferenciei cargo e comissão de função de confiança, diz que se você perder a função de confiança, você volta para o cargo normal. Agora, quando você perde o cargo de comissão, você está fudido. Lembrando que cargo em comissão é sempre focado em direção, chefia e assessoramento, tá? Para você se tornar estável depois que você passa no estágio probatório de 3 anos. Beleza? Aqui, pessoal, essas expressões eu coloquei porque eu estava mencionando para você que a União ela criou uma contribuição lá e essa contribuição tinha que ser feita por meio de lei complementar. Por quê? Porque era uma contribuição que tinha fato tirador e base de cálculo diferente daqueles que estavam previstos na Constituição. Então era o quê? Era uma contribuição residual, tá? E a contribuição residual é aquela que sobrou. E aí de exemplo eu dei o quê? Justiça Federal é a do 109. Residual é o que sobrou, certo? Residual é o que sobrou. Então, as contribuições residuais, pessoal, elas devem ser criadas por meio de lei complementar, assim como impostos residuais também. Beleza? Maravilha, fácil, como tudo em língua portuguesa. Conversei um pouquinho sobre tombamento. Tombamento pode ser de bens móveis ou imóveis, ou seja, um livro pode ser tombado. Os entes federativos simultaneamente podem tombar um bem e a administração pública não tem preferência na compra de um bem tombado. Comentei aqui sobre o particular, o CIP e o S. E aí aqui também o termo de parceria. Ou seja, no OCIP, termo que tem parceria, ela recebe dinheiro público sim, certo? Esse é um ato vinculado, ou seja, se você cumprir os requisitos para se tornar OCIP, você terá direito de ser um OCIP. Isso é diferente, pessoal, da OS, tá? A OCIP é interessante que não pode igreja, partido político e sindicatos tornar uma delas. Esses caras já não pagam impostos, ainda mais
ainda assim, não iriam ter necessidade, e desculpa, além de não pagar imposto, ia receber dinheiro do poder público, seria demais, tá bom? Bom, gente, aí nós temos aqui, comentei com vocês sobre a auto-executoriedade, porque eu estava comentando sobre um caso, né, de uma multa. A multa não é um tributo, né, mas ela é executável, sim, no Poder Judiciário, por meio de uma execução fiscal. Se você for multado, a polícia não pode estar na tua casa e pegar o teu ar-condicionado. Não pode. Então, Rafael, o que pode acontecer? O que pode acontecer, não, o que acontece é execução fiscal, tá? Então, essa é uma exceção à auto-executoriedade dentro dos atributos do poder de polícia. Uma exceção à auto-executoriedade dentro dos atributos do poder de polícia. Tudo bem? Então, isso é muito interessante, pessoal, porque a multa também, né, ela tem que respeitar lá o prazo de 5 anos se a administração pública quiser cobrar. Gente, nós vimos muitos outros conteúdos nessa aulinha aqui. Espero muito que você tenha aproveitado essa revisão. Entenda, gente, se você está fazendo essa revisão de verdade, se você está assistindo isso aqui de verdade, você deve ter percebido a sua evolução ao longo dos dias de curso, tá? Entenda que isso é para sempre assim. Se você parar, é pior, porque você vai regredir. Mas se você está fazendo assim faz um tempo já, ou se você começou agora, ou se você vai começar a partir da segunda metade do curso, perceba, se você começar a partir da segunda metade do curso, você vai verificar que você poderia ter feito também a partir da primeira metade do curso, mas você talvez não fez. Mas isso te faz lembrar o motivo pelo qual você está errado, certo? E aprender porque está errado é uma das melhores coisas que você pode ter na sua vida. Geralmente as pessoas não gostam de saber que está errado. Fala, estou errado, o problema é meu, eu penso diferente de você, vai se fuder. Tá bom, mas saiba que é mais difícil a vida quando você não aceita alguns erros, tá? Então é muito bom a gente conhecer os nossos erros, pessoal, e a gente vai melhorando com eles, beleza? Valeu, um beijo do Mago, foco, força, fé, farta, tudo. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, preciso de 1.000 inscritos. Manda pro teu primo, pra tua tia. Fala, se inscreve aí para ajudar esse magrelo maluco. Pode dar 1.000 lá, não vai ocupar espaço se você me seguir. Não ocupa espaço seguir ninguém, gente. É para seguir aqui, não é no Instagram também, se quiser seguir, beleza. Mas aqui no YouTube eu quero ganhar dinheiro, tá bom? Beleza? Valeu, tchau.